Eu queria saber aqui quantos vereadores de Santa Teresa estão aqui. Quem? Nenhum? Nenhum, tem certeza? Prefeito de Santa Teresa, está aqui? Está na mesa? Vice-prefeito? Não? Olha só, doutor Gustavo, o senhor falou que o povo não sabe, não está bem informado sobre o projeto do SESC, né? A gente elege representantes, sabe? O povo, por si só, ele não consegue se unir e escolher um líder de forma assim tão fácil, sabe? E a gente elege esses líderes para estarem nos representando. Sabe que a maior parte da população de Santa Teresa, eu digo isso com toda tranquilidade, não sabe nem onde é o parque. Sabia disso? Eles nem sabem onde é que é o parque, muito menos que existe um processo em relação ao parque. É impressionante ver a negligência dos nossos líderes eleitos para nos representarem. É impressionante. Eles não tiram, nenhum deles tirou tempo para estar aqui nessa discussão. Transparente assim, doutor Gustavo? Por que essa doação foi feita no apagar das luzes do governo do Paulo Artung, sem a população saber, sem uma audiência pública? Onde que estava a transparência? Onde que está a democracia nesse caso? E não adianta chegar lá, o SESC, e reunir uma meia dúzia de pessoas que são ambiciosas, que vão só olhar o lado econômico, sem os estudos de impacto. E não é só ambiental, é impacto econômico, é impacto social. E sei lá quantos mais impactos tem nesse negócio. Né? Como você citou aí, né, a questão da história, né, do valor imaterial que aquilo ali representa. Então, assim, nós não conhecemos, porque quando eu resolvi abraçar esse movimento, e não é de agora, desde 2014, o hoje secretário de Transparência, Edmar Camata, ele me ouviu num shopping, a gente marcou lá, ele era presidente da Transparência Capixaba, 2014. Eu falei assim, Edmar, nos ajuda, porque tem uma área lá em Santa Teresa que está contestada, foi doada para o SESC, é uma história esquisita, eu não tenho acesso às informações. Depois disso, procurei a promotora agora, né, que está lá no município. Quantas vezes eu perturbei, eu peço até perdão à doutora Vera, porque eu perturbei muito ela pelo WhatsApp. Sabe o que ela me disse? Ela não me respondeu nenhuma das perguntas que eu fiz. Ela falou assim, eu só converso com um advogado. Fui ao doutor Alcemir Pimentel, o juiz que fez, que deu a sentença, e-mail para o SESC, para o parque, e disse que o parque deveria estar aberto. Falei assim, doutor Alcemir, me ajuda a entender o que é essa sentença, porque a gente quer frequentar o parque, mas a gente está sendo expulso de lá. Procure um advogado. Aí eu vou aos parlamentares, eu vou ao prefeito da cidade. A gente não tem ingerência sobre esse caso. Cadê os nossos parlamentares? Por que eles não estão nos ouvindo? Por que eles não estão abrindo a discussão em todos os distritos e lugares de Santa Teresa? Porque quem conhece essa história e os prejuízos que ela pode causar para o município, quem conhece de fato, que não está só de olho grande, né, e ganhar dinheiro, nossa, meu empreendimento, meu negócio precisa ganhar dinheiro, todas essas pessoas reconhecem, depois que conhecem um pouquinho, porque a gente só conhece um pouquinho, porque o acesso à informação nos é negado, inclusive ao SESC, através do Convergente, a gente pediu informações, quis olhar o projeto, a gente não teve acesso ao projeto, então a gente não sabe o que está sendo construído, não existe transparência. Se a gente não conhece o processo como um todo, é porque a informação está sendo negada a todos nós. Nós estamos aqui com a cara e com a coragem, tentando lutar pelos nossos jovens, nossas crianças, pelas nossas famílias, pelo animalzinho que mora ali naquela árvore. Mas a gente está aqui com a cara e com a coragem e a gente quer agradecer imensamente, porque nós procuramos vários parlamentares do Estado e foi o deputado Gandini que nos abriu a porta e nos recebeu e compreendeu a importância disso, porque o Salve o Parque é só o começo de um movimento. Isso. Porque o nosso objetivo é salve a Mata Atlântica, é salve a ecologia, salve o meio ambiente, salve a abelha, porque essa é a nossa casa comum. Se a gente não preservar, vai faltar água, vai faltar tudo para a gente. E eu agradeço muito ao nosso governador, Max Mauro, que ele é dos mais antigos governadores, ele é o ainda que está vivo aqui, conhece a história do parque e ele sempre me contou, Carmen, eu sempre fui favorável que aquilo ali fosse do povo, era do povo e para o povo. Paulo Artung jamais poderia, no apagar das luzes, em uma sessão totalmente esquisita, porque infelizmente o Dequinha não está aqui para contar, ele não veio, que ele disse assim, fomos convidados para uma reunião no Palácio Anchieta, achando que era uma festa de confraternização de despedida do Paulo Artung. Chegamos lá, nós fomos coagidos a assinar um documento.
de doação para o SESC. Ué, sem uma sessão na Câmara? Como assim, sem o povo saber? Então, eu queria falar muito, porque eu estou realmente com essa história, assim, me incomodando. Mas que daqui para frente a gente vai ter outros passos a tomar, e a gente agradece muito a oportunidade, viu, deputado? Vocês vão poder ver aqui no telão um vídeo que nós fizemos com drone, sobrevoando a área do Parque Temático Augusto Ruski, para vocês terem uma ideia do que é aquela área verde no centro, no meio da cidade. Eu vou contar para vocês como surgiu o movimento, né? Quando surgiu o Salve o Parque? Ele surgiu pelos mesmos princípios, valores que moviam Augusto Ruski, anos e patrono da ecologia brasileira. O parque, muito merecidamente, recebeu o seu nome. Em sua homenagem, chamou-se Parque Temático Augusto Ruski. E sim, este parque existiu e foi inaugurado, mas de forma indevida foi doado ao SESC antes mesmo da sua inauguração. Cabe acrescentar que estes princípios de proteção ecológica e cuidado ambiental de Augusto Ruski contagiavam os cidadãos teresenses, e um deles foi o produtor rural muito próspero de Santa Teresa, chamado Aurélio Gramlich. Senhor Aurélio, ele tornou-se parceiro ecológico de Augusto Ruski e doou trechos de manto verde para que Ruski levasse avante seus propósitos de preservação da Mata Atlântica. Senhor Aurélio residia com sua família numa fazenda à época chamada Caminho da Penha. Essa fazenda era o mimo do senhor Aurélio. Ele e sua família cuidavam dela como se fosse a menina de seus olhos. Isso me chamou muita atenção no depoimento de Anair Gramlich, a sua filha inventariante do seu Aurélio. Era uma área belíssima. Proprietário orgulhoso, o senhor Aurélio abria seus portões e sempre convidava a cidade para deleitar-se embaixo de suas árvores, comendo frutas, lanches e conversando. Um grande piquenique na extensa mesa verde do gramado natural. O espírito e vocação do Parque Temático Augusto Ruski já estava ali naquela fazenda desde sempre. E a determinação do que hoje chamamos movimento de Salve o Parque era a motivação desses dois senhores para preservar a Mata Atlântica e convivência sadia do povo teresense em meio à natureza. Este mesmo espírito foi herdado por Anair Gramlich, que ficou revoltada ao tomar conhecimento, por nosso intermédio, de que a área fora doada a uma entidade de direito privado para a construção de um grande hotel. Anair, representando a família Gramlich, também faz parte do movimento Salve o Parque e é uma de suas principais articuladoras. Continuando a recapitulação da história, em 1967, o governador Cristiano Dias Lopes se apaixonou pela bela fazenda Caminho da Penha. Visitou o senhor Aurélio inúmeras vezes para convencê-lo a doar sua fazenda para o Estado, como um bem público, e abrigar a casa de veraneio dos governadores do Espírito Santo. Nestes termos, o senhor Aurélio Gramlich concordou em doar a área, tão somente com a condição de que ali fosse preservada a natureza e servisse como recanto de verão do chefe do Executivo Estadual. A revelia dessa história, e sem comunicar à população teresense, em 2010, o governador de estado da época, senhor Paulo Hartung, depois de reunir os parlamentares teresenses, criou uma lei para a doação da fazenda Caminho da Penha para o SESC. Uma pessoa de direito privado, agindo estes contrários à legislação pátria,
a Lei de Licitações Públicas e em evidente ilegalidade e nulidade dessa referida lei de doação ao SESC. Essa lei saiu no dia 28 de dezembro, no final do mandato do governador Paulo Ortung. Cabe acrescentar aqui que, além de não ter sido respeitada a lei de licitação, também não foi feita uma avaliação do impacto ambiental, social e econômico na construção de um vultuoso empreendimento hoteleiro no lugar do parque, ou bem próximo a este. Também não foi ouvida a população. E é oportuno destacar o evidente desvio de finalidade em prol do bilionário Sistema S e o SESC. Enquanto que a população teresense, a principal interessada no parque, e todos os princípios e valores de preservação ambiental que o envolvem também não foram respeitados. Eu quero apresentar para vocês, quero que vocês vejam um jovem, o João Paulo. Esse aí é o João Paulo. É possível que a maioria de vocês tenha lido ou assistido algo sobre o crime brutal do qual ele foi vítima. Quer, como ele era conhecido, era um menino bom, gostava tanto de animais, se preocupava com o bem-estar do outro. Quem o conhecia afirma que ele era um menino muito carinhoso e com um coração de criança. O crime contra João Paulo não pode passar como paisagem. Não é possível que a gente se conforme. O que João Paulo tem a ver com o parque? Aqui está presente a dona Maria Aparecida, que é a mãe do João Paulo. Por favor, Maria Aparecida, fique em pé. A dor da dona Maria Aparecida é a nossa dor, é a minha dor. Desde o início do movimento do Salve o Parque... Obrigada, dona Maria Aparecida. Pode se sentar. Desde o início do movimento Salve o Parque, minha maior motivação em lutar por aquela área foi dar aos nossos jovens um lugar de abrigo para lazer, esporte, cultura e todo tipo de educação lúdica orientada. Um lugar que os abrigasse e transmitisse a eles o sentido de acolhimento, nosso carinho e cuidado. Não é possível que Santa Teresa continue inerte quanto à necessidade das crianças e jovens de terem um espaço para crescerem saudáveis e seguras. Até quando permitiremos que o futuro que elas representam fique à deriva das políticas públicas e elas vulneráveis na rua para todo tipo de aliciador e assassino? Até quando? Santa Teresa não tem um parque urbano natural de convivência. Aquela é a última área, a área mais nobre e a melhor área para que seja instalado um parque, para que os nossos jovens e nossas crianças sejam acolhidos no seu desenvolvimento para o seu lazer. O assassinato do João Paulo deveria ter causado grande comoção na cidade. Mas, da mesma forma que aceitaram perder o parque, parece que as autoridades e cidadãos teresenses aceitam perder suas crianças e jovens. Não sofrem e se calam. Acontece que a vida dos nossos pequenos, a vida do João Paulo e Dona Maria de Fátima, vale infinitamente mais que as coisas. Vale infinitamente mais do que qualquer empreendimento, em nome de um desenvolvimento nefasto. Dói demais saber que este crime poderia ter sido evitado. O desenvolvimento do município não pode ser pensado em detrimento de outros valores muito mais importantes, como é a vida e a saúde de nosso povo. Parque é saúde, não é só lazer, não é só divertimento. Parque é saúde. O SESC afirma em sua missão, conforme se lê, promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismos
e turismo de seus familiares e da comunidade para uma sociedade justa e democrática. Então vamos lá, vamos ver se isso é verdade. O processo de doação do SESC não foi democrático, longe de ter sido democrático, não foi transparente e, acima de tudo, foi injusto. Injusto com a população. Eu não diria só a população de Santa Teresa, mas de todo o estado capixaba, que visita aquelas terras e que ama aquelas terras. Para nós, uma sociedade mais justa seria o SESC não ter benefícios como receber verba pública para custear seus empreendimentos, não ser isento de recolher impostos como os demais hotéis e restaurantes são obrigados, não ser um peso aos cofres públicos de uma cidade tão pequena como Santa Teresa e não tomar do povo um bem comum que deveria servir as famílias capixabas com lazer gratuito. Não é nada justo uma entidade bilionária ter tantos benefícios e ainda ganhar de forma, no mínimo suspeita, um parque que era do povo. O senhor Aurélio Gramlich era tio-bisavô de João Paulo Gramlich, assassinado semana passada. Com certeza, se sua doação ao Estado do Espírito Santo for respeitada, e aquele ali for um lugar comum, um bem público, jovens como seu sobrinho João Paulo terão muito mais chances de crescerem saudáveis. Senhor Aurélio Gramlich doou 100 mil metros quadrados para a comunidade capixaba, com a condicionante de que a área fosse um bem público e ali fosse preservada a sua natureza. Ele não doou para uma instituição de direito privado. Jamais Paulo Hartung poderia ter traído os capixabas neste negócio. O que Paulo Hartung fez foi tirar de nossa cidade o lugar de lazer de nossas famílias. Sabem, eu vou abrir um parênteses aqui no que eu escrevi. Santa Teresa é uma cidade bem dividida. O seu povo tem pouca interação e eu acho que isso acontece porque lhes falta um parque de convivência, onde eles possam fazer um piquenique, possam comemorar um aniversário, possam levar suas crianças para brincar e ficar batendo papo. O que Paulo Hartung fez foi tirar de nossa cidade o lugar de lazer de nossas famílias. Ele agiu como um pai egoísta e sem noção, que doa o quintal de sua casa com suas árvores para uma empresa arrancar e construir uma loja para ganhar dinheiro sozinha. Essa é a comparação que eu posso fazer. Ele tirou do povo de Santa Teresa o seu quintal de lazer, de praticar esporte, de sentar embaixo de uma árvore e conversar. Ele agiu como um pai egoísta sem noção, que doou o quintal de sua casa com suas árvores para uma empresa arrancar e construir uma loja para ganhar dinheiro sozinha. E deixa seus filhos sem lugar para tomar sol, brincarem e conviverem em meio à natureza. SESC, respeite a memória do senhor Aurélio e o desejo de sua família. Respeite a opinião do povo teresense, do povo capixaba. SESC, faça justiça e devolva o Parque Temático Augusto Rusque para o povo capixaba por direito e por dever. Peço aos parlamentares desta casa que instaurem uma CPI ou algo que o valha para elucidar este processo duvidoso e leonino, porque só beneficia o SESC, que resultou na doação do Parque Temático Augusto Rusque ao SESC. Eu gostaria de pedir aos senhores poucos instantes de silêncio em memória do João Paulo e que a gente possa refletir até a próxima fala. Quão importante é a gente não deixar nossas crianças e nossos jovens vulneráveis na rua e terem um lugar de abrigo e de acolhimento.